na glória nós vamos subir, e os salvos trajados de branco, nem sequer lembraremos daqui. Ó, que glória será para nós, a igreja de Cristo subir, lá no céu a festa continua, nem sequer lembraremos aqui. Ó, que glória será para nós, a igreja de Cristo subir, lá no céu a festa continua, nem sequer lembraremos daqui. O inimigo será condenado. Amém, Jesus. Nós estamos lendo desse louvor, né? Faz anos que nós não cantamos esse corinho, mas é muito bonito, né? Glória a Deus. Quem vai subir os céus com vestes brancas? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos subir, né? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, já vamos ler a Bíblia. Glória a Deus, as Sagradas Escrituras. Queria agradecer os irmãos, né, de modo geral, que está conosco, aqui louvando a Deus. Que Deus abençoe a cada irmão que está engrandecendo o nome santo de Jesus. Meus irmãos, vamos já ler a palavra de Deus no livro de Lucas. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 8 do livro de Lucas. Glória a Deus. Amém. Jesus está conosco, dando graça e misericórdia para estarmos buscando a cada mais Ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, meus irmãos, versículo 26 do capítulo 8 de Lucas, o endemoniado gadareno. Glória a Deus. Vamos esperar os irmãos, né, a orquestrar para nós seguirmos a leitura aqui agora. Que diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu em um encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes tanto bem como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou para que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus os despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhes tinha feito. Levanta as mãos para os céus,
Comece dando glória, 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 ó Deus, em poder e glória, Senhor. Nós estamos diante deste livro sagrado, deste livro divino, Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, vinde e leia o livro do Senhor. Nós estamos, Senhor, em falar conosco, meu Pai, através da tua justiça. Toca, meu Deus, toca, e realiza a grande obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eles ocupam as palmas, dando glória a Deus e aleluia. Glória, aleluia. Meus irmãos, Jesus Cristo estava aqui na Galileia e ele foi visitar os gadarenos. Ali a Bíblia fala, no livro de Marcos, o relato no capítulo 5, que Jesus Cristo estava pregando lá em Cafarnaum. E Jesus, meus irmãos, quando ele estava em Cafarnaum, olha, ele foi lá visitar este homem. Este homem, como diz a palavra de Deus no livro de Marcos, Marcos diz no capítulo 5, que o diabo tirava a roupa deste homem. Este homem clamava entre os montes. A morada dele, meus irmãos, era dentro do sepulcro. Olha a situação que Satanás deixou esse homem um sofrimento. Ele estava, meus irmãos, com o seu corpo todo deslacerado, porque batia as algemas uma contra a outra. Ele estava entre os montes clamando, porque arrebataram-lhe os seus sentidos, e o sofrimento era terrível. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, diz que o diabo tirava-lhe as suas vestimentas, e ele ficou nu, passando frio, passando, meus irmãos, sede, e ele não habitava dentro da cidade. Satanás colocava ele ao redor, a diáspora, e quando, meus irmãos, a Bíblia diz que quando à beira do caminho alguém ouvia, ele lançava contra aquele homem, ele lançava contra aquela pessoa em grande fúria, porque estava com a legião. E Jesus Cristo, terminando o seu discurso lá, meus irmãos, do lado de Genezaré, o mar da Galileia, ali no capítulo 5 de Marcos, grande foi a luta para ele não chegar lá, porque teve a tempestade no meio do caminho. A Bíblia fala, meus irmãos, no capítulo 4, que houve a tempestade do outro lado. Jesus Cristo mandou os discípulos ir adiante, ele diz: vai adiante, eu vou orar, eu vou buscar a Deus primeiro, e depois Jesus Cristo aparece para eles no meio do mar, meus irmãos. Mas foi uma luta para eles não poderem chegar do outro lado, porque a tempestade veio contra eles, e eles ficaram fadigados ali remando, e Jesus Cristo aparece com um grande brado de vitória. E aqui, meus irmãos, esse jovem que jazia longe da sua família, ele está longe dos seus seus. Olha o sofrimento desse homem, olha o sofrimento dessa casa, porque ele não podia estar com a sua família, porque ninguém podia segurar esse homem. Outrora eles colocavam algemas, outrora eles colocavam, meus irmãos, ali alguns amparados para tentar agarrar, mas eles não conseguiam. Mas Jesus Cristo um dia chegou na vida desse homem, e o sofrimento dele acabou, o sofrimento dele cessou. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 5 de Marcos, versículos 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, Glória a Deus, aleluia a Deus. e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Olha que demônio terrível. Ele quebrava as cadeias, era uma legião terrível que ninguém poderia ter um homem mais forte, o braço grosso, aqueles bração de mortandela, aqueles bração grosso, não segurava ele. E tanto demônio, que o demônio, quando está no corpo de uma pessoa, é uma força de uns 20 homens. Endemoniado que cai na igreja, dá o trabalho para segurar, que é uma força terrível. E ele aqui tinha também uma força maligna sobre o seu corpo, e o diabo humilhava ele, porque nem sombra ele podia tirar. Ele andava de dia e de noite. Olha o sofrimento desse homem. E aqui o versículo 5 dizia: andava sempre, sempre, está usando aqui um adjetivo, sempre, de dia e de noite, clamando, gritando em alta voz, pelos montes e pelo sepulcro. Lá no cemitério, ele ficava andando em cemitério. Glória a
e ferindo-se com pedras. Olha o que o diabo fazia com ele, judiava do corpo dele, e andava, e quando viu Jesus ao longe, correu, e prostrou, e lá aqui fala corou, e clamando com grande voz, disse: que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai dele, espírito imundo. E aqui Jesus respondeu qual era o nome dele. Jesus faz a pergunta e ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos demônios. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam, pediam: por favor, manda nós para o inferno, não, que nem eles aguentam lá. Nem eles têm a audácia de resistir. Diz o apóstolo Paulo que eles ficam nas regiões celestiais. Nem ele aguenta, nem ele comandava, ele nem suporta lá o fogo. Diz o apóstolo Pedro, capítulo 2, que Deus encerrou eles na cadeia da escuridão, reservado para o dia do juízo. Eles, todos aqueles do mundo antigo, lá de Sodoma e Gomorra. Deus não perdoou, diz os anjos que pecavam, mas encerrou nas cadeias da multidão, reservados para o dia do juízo. E eles estão soltos. E aqui nessa província dos Gadarenos, ele fazia a festa, a ponto que este homem estava sofrendo há anos, e nem dentro da cidade ele estava, ele ficava para fora dos muros da cidade, e o diabo pegava ele dia e noite. Agora você me fala, meus irmãos, era de espírito, passando fome, passando sede, passando frio, e ele vivia dentro do cemitério, dormia dentro do sepulcro, junto dos mortos. Olha que diabo terrível. Fazia ele ficar no sepulcro e depois ia levar ele para os montes, subir montanha. Imagina as pernas desse homem que não era inchado. Imagina como o corpo desse homem era todo deslacerado, porque ele pegava as pernas e rebentava o próprio corpo. E as pessoas tinham dó dele, porque ele fazia isso com isso, amarrava ele com corda, com um grilhão, e quebrava os grilhões, quebrava aos ferros. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele conhece todas as coisas. E Jesus Cristo, ele foi até lá, e ele foi, quando ele bateu o pé em terra, os demônios já sentiu a presença dele na província, e já veio correndo, já gritando e dizendo: que nós temos contigo, vieram nos atormentar antes da hora. Eles achou que ali já era o julgamento deles. Aí fala 16, 11 de João, que o diabo já foi julgado, o príncipe desse mundo já foi julgado, restando pouco tempo, já foi julgado, e não resta nada para ele. E aqui ele já ficou desesperado. E a Bíblia fala, meus irmãos, que depois Jesus expulsou o demônio deste jovem, no versículo 15, que diz que eram 2.000 porcos que estavam ali. Olha, era uma legião. A Bíblia fala no capítulo 91 de Salmos que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 ao teu lado. Olha quanto demônio. Olha quanto demônio para um ser humano. É muito demônio. Se um demônio já faz o estrago na vida do homem, imagina 7 demônios, como disse Jesus no livro de Lucas. A casa varrida, né? A casa sem a presença de Deus. Quando ele sai do corpo, ele procura um outro corpo, ele quer voltar para onde ele estava. E ele procura aquele corpo, a casa varrida, sem a presença de Deus, sem a ocupação do Espírito Santo, ele traz mais 7. E torna no estado desse homem pior do que o primeiro. Jesus, ele fez grandes libertações, ele fez grandes obras, porque por isso ele foi manifestado. E assim, meus irmãos, aqui diz no versículo 15: e foram ter com Jesus e viu o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto tomaram-lhes o que aconteceram, contaram-lhe o que aconteceu endemoniado acerca dos povos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes as coisas do Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Ele virou um pregador do Evangelho. Ele virou, meus irmãos, uma atalaia de Deus. Ele começou na cidade de Decápolis a pregar o
própria vida. E aqui, meus irmãos, Jesus falou para ele: vai para a sua casa. Ele não poderia nem ir para casa, ele não poderia estar com a família, ele foi privado da família de estar entre os teus. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi lá para tirar aquele sofrimento, como diz a palavra do Senhor nosso Pai. Jesus Cristo falou aos discípulos, no capítulo 1, versículo 38 de Marcos: vamos em aldeia, porque foi para isso que o Filho do Homem veio, para decretar a salvação aos perdidos. Jesus Cristo trabalhou, ele fez uma grande obra na vida desse homem, ele fez um grande manifestar da glória na vida desse homem. Oh glória, aleluia. E aqui, meus irmãos, ele foi um homem perfeito juízo, porque Satanás ele exclui o raciocínio da pessoa. A pessoa vem aqui, ela cai como surda, como morta, ele exclui o raciocínio, para ele poder operar com seus intentos. Ele tem campo livre com a operação dos seus intentos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios 4:4, 2 Coríntios: Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, qual é a glória de Deus. Aí a pessoa cai como surda, como morta. Você vê que aconteceu? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Mas você não viu que você caiu, machucou a cabeça? Não vi nada não. Porque ele exclui o raciocínio. E a Bíblia diz que ele arrebatava esse jovem, ele excluía, ele arrebatava o sentido do jovem e levava o jovem para onde ele queria. E assim, meus irmãos, lá na macumba ele se manifesta e fala que é o cavalo. É o cavalo dele, é o cavalo, parece que é o cavalo. Porque ele toma a pessoa, ele judia da pessoa, ele faz o que quer da pessoa, ele maltrata a pessoa e ainda depois mata. Depois mata a pessoa. E Jesus Cristo ele não veio para querer ver o homem sofrendo. Jesus não tem prazer em ver o homem sofrendo debaixo de morrendo debaixo de carreira, morrendo debaixo de caminhão. Jesus não tem prazer em ver o homem sofrer. E Jesus não teve prazer em ver ele sofrer. Jesus fez o homem para ser vitorioso. Jesus fez o homem para ser vitorioso e vitória com sabor de mel. Jesus Cristo fez o homem, meus irmãos, para adorar Ele. E assim, meus irmãos, Jesus Cristo aqui foi anunciado por esse homem. Ele disse: olha, quem não é por nós, ele também, meus irmãos, não é contra nós. Quem comigo não ajuda, não espalha. Deixa, porque assim diz o Senhor quando João, ele foi chamar a atenção: Senhor, nós proibimos alguns de pregar o teu nome. Jesus falou: não, João, deixa, porque quem não é contra nós é por nós. E ele foi, meus irmãos, pregar além de Decápolis. Ele foi um pregador do Evangelho. Ele pregou, meus irmãos, ele colocou a roupa, ele sentou, se alimentou e ficou quietinho lá em perfeito juízo só. E o povo estranhou, o povo mandou Jesus embora, porque eles acharam que Jesus ia pegar o sermão do corpo e jogar nele de volta. Eles ficou assustado. Um jovem desconheceu, quebrando algema, quebrando tudo, e vem esse homem e faz esse cara ficar todo normal. Não, estranho isso aí, porque eles estavam do outro lado. A província do Gadareno, eles eram um povo isolado, porque os judeus não criavam porco, eles não podiam comer carne de porco. E aqui os gadarenos não tinha nada a ver com os judeus, eles eram do outro lado. Você lê o texto, você vê que Jesus foi do outro lado, é uma província romana, porque os romanos viviam na Judéia e eles criavam porcos, né? Os italianos eles são conhecidos como eles têm um grande poder de suíno, né? Eles gostam, a maior fabricação vem da Itália, de porco, suíno, e o exército romano cultivava muito. E Jesus foi lá para soltar só esse jovem, e Jesus foi ignorado por eles, e Jesus não fez questão também de entrar. Jesus só falou para ele: vai para a sua família. E quem virou ali um pregador do Evangelho na cidade de Gadara? Quem levou o nome de Jesus? Esse jovem que recebeu a misericórdia. Ele multiplicou a misericórdia de Deus, também levando aos outros e falando o testemunho dele, o que fizera o Senhor, o que fizera Deus. Outrora o homem sofrido, o homem andando, meus irmãos, em grande sofrimento, mas a graça de Deus, operadora e divina, entrou na vida dele e transformou ele. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, Jesus, ele foi um homem que trabalhou muito. Ele trabalhou muito, ele não parou. E a Bíblia fala que Jesus, 4:17 e 18 de Lucas, ele diz: eu fui ungido
para declarar a libertação dos cativos e salvar os aquebrantados de espírito. Foi para isso que Jesus manifestou. Ele manifestou desta forma, e ele ensinou o que os seus discípulos deveriam fazer também, conforme eles deixou bem claro que Jesus, ele mandou os discípulos também expulsar os demônios. Aqui é uma libertação muito grande. Jesus, ele expulsou o mal deste homem, e os benefícios que Jesus deu para ele foi uma vida de libertação, foi uma vida, meus irmãos, que foi nova na vida dele. E nós olhamos, meus irmãos, que Jesus nunca pegou favor a ninguém. Ele diz: aquele que vier até mim nunca lançarei fora. Jesus Cristo, ele disse, chamando a todos, no capítulo 11, 28 de Mateus: vinde a mim, todos. Aqui ele usa o termo todos, que está cansado. Nós olhamos no livro de Tito, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus foi manifestada, levando salvação a todos os homens. Jesus, nosso Pai, ele manifestou quando o anjo Gabriel apareceu para a mãe dele, uma jovem de 13 anos para 14 anos. Ele diz, 1:21 de Mateus: o nome dele será chamado Jesus, e ele será salvador de todos os homens. O nosso Pai, meus irmãos, ele chega na história do homem e ele transforma pelo poder da tua graça, através, meus irmãos, do teu sangue divino, a qual é aplicado naquele que vem até ele. Aonde o Senhor pisa, em província, na casa, em qualquer lugar, a salvação dele penetra, a salvação dele vai entrando na vida do homem, porque é salvação e não condenação. O nosso Pai, ele dá com força total. Glória, aleluia, é com força total. E o espírito imundo aqui, meus irmãos, começou a rogar, começou a tentar: não nos lance longe desta torres, porque lá no inferno leva um cacete. Tem que vir atrapalhar e guerrear contra os moradores da terra, porque é a missão deles. 10:10 de João: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O nosso Deus Pai, meus irmãos, ele veio para salvar. Jesus disse: não tem prazer na destruição do homem. A pessoa que fala: Deus não tem, Jesus falou, 18:11 de Mateus: eu vim para salvar os que havia perdido. E ele dá a parábola para a ovelha. Ele falou: o que vos parece? Temos 100 ovelhas num aprisco, e uma se desgarrou. Capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, iremos àquela que se desgarrou e não deixaremos em segurança as 99? Verdade, Deus, glória a Deus. Porque a vontade de Deus, versículo 14, 18:14 de Mateus, é que nenhum se perca. Ninguém, Jesus, tem prazer de ver endemoniado. Eu fico chateado quando a pessoa cai endemoniado. Eu fico feliz quando ninguém mais cai. Aí é a bênção. Mas quando cai, é uma tristeza, porque a pessoa está sofrendo. O diabo está levando o sofrimento daquela pessoa. A pessoa está em um estado fora de si. A pessoa está em um estado de loucura, está em um estado de abarrotamento. Nós olhamos as possessões demoníacas no capítulo 9 de Marcos. O diabo jogava o jovem no fogo. Olha o sofrimento daquela família. O pai não poderia tirar os olhos do filho, que qualquer hora o diabo tomava ele e lançava ele no fogo. Outrora ele corria, vinha uma água no mar, ele corria para dentro do mar para se afogar. Olha o sofrimento da mãe de ficar 24 horas. Olha ele, que qualquer hora pode tomar ele para lá. E o pai não aguentou, viu Jesus na cidade, falou: olha, não dá, eu vou lá. No capítulo 9 de Marcos: Senhor, meu filho, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus falou, 9:29 de Marcos: essa casca, esse tipo de demônio só sai com oração e com jejum. Só sai com oração e com jejum, porque são demônios terríveis. O apóstolo Paulo fala que há potestade e principados. Tem demônio que não se manifesta, é principado. Ele fica só de longe mandando flechas. Tem demônio fraquinho, esses outros demônios que manifestam, enche o cabelo, mas tem demônio terrível.
O homem tem que ter muita santificação. Então tem demônios, meus irmãos, que eles só ficam de longe, eles nem chegam na pessoa. Jesus falou a parábola do semeador, ele vem e arrebata. Tira, a pessoa está aqui na igreja e já está pensando lá na panela, e arrebata o sentido da pessoa, para que a pessoa não creia na palavra e não se salva. São principados, são príncipes. Outrora ele falou para Jesus no capítulo 7, falou que Jesus expulsava ali os magos pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebul. Jesus falou: casa dividida não para em pé, demônio não expulsa demônio. Então Jesus ele foi até a sua missão para declarar. Maria Madalena tinha 7 demônios, Gadareno ele tinha legião com legiões que fazia ele sofrer. E nós, meus irmãos, depois que nós chegamos a Cristo, nós conseguimos alcançar de Deus esta salvação operadora e divina, porque a salvação do nosso Pai, ela nos colocou, meus irmãos, em um baluarte de graça. Ela nos colocou, meus irmãos, um novo homem, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Ele nos despiu de um velho homem e nos colocou no Espírito de Deus. E no capítulo 11 de Romanos ele diz: vós sois filhos de Deus, e aqueles que são guiados por Deus, eles são de Deus, e receberam a adoção de filhos, o qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos a adoção de filhos. Este homem passou a ser filho, porque ele foi pregar o Evangelho de Carlos. Ele quis fazer parte da salvação, ele aceitou a salvação, como diz o apóstolo Tito, que foi dado a todos os homens. E assim, meus irmãos, nós aprendemos aqui na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele não negou favor nenhum, ele não nega favor. Se ele, meus irmãos, cumpriu, como diz lá no capítulo 3 de Romanos, ele é um homem fiel para não, meus irmãos, ele não mente, ele não mente. Diz o apóstolo Paulo, 3,3 de Romanos: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é? Olha lá, 3,3: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. 3 e 4 de Romanos, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4 de Romanos. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então o homem vai ser justificado pela palavra. Diz Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 10. Vai ser justificado no dia do juízo. Então, e o que vai julgar o homem? A Bíblia, 12:48 de Jó. Eu não vos julgo, mas tem quem julgue, que é a minha parte lá. E ele é o único de abrir o selo, ele vai abrir todos os livros, inclusive a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus é o único digno de abrir o selo. Ele vai abrir os selos e quem vai julgar a palavra, porque ela foi divinamente inspirada. Tem vezes eu falo: vou processar você, processa a Bíblia. Leva ela lá no tribunal, lá, fala que ela está falando. Não tem como processar. Processa a Bíblia. Então, a palavra de Deus, quando, meus irmãos, ela faz, Jesus não é mentiroso. Ele faz a grande obra, ele realiza e ele cumpre aquilo que ele fala. E esse homem, meus irmãos, ele, incrivelmente, ele foi um homem grato, porque ele foi falar o testemunho em si mesmo, porque todo mundo conhecia ele, todo mundo viu ele, a condição. Então viu ele antes e depois. Ele estava até nu, já arrancava a roupa dele, fazia dele um homem sofrido. E ele passou em Decápolis a pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que ninguém pode fazer tal coisa se não for dado por Deus. A Bíblia fala que Jesus, diante de Pilatos, diz: eu sou autoridade grande. Capítulo 19, versículo 11 de João. Jesus diz: nenhum poder você tem sobre mim se de cima não tivesse te dado. Todo o poder que o homem tem é de Deus. Todo o poder que você tem, se você tem poder para expulsar o mal, todo o poder vem de Deus. Se você tem poder para, através do seu louvor, porque o louvor liberta, o louvor transforma. A Bíblia fala
Davi, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16, quando Saul estava endemoniado, ele cantava ao Senhor com a sua harpa e o mal saía. Paulo e Silas também, quando eles estavam louvando a Deus, Deus manifestou da sua glória. É a libertação total, a palavra de Deus liberta, como diz Isaías 10:27, a unção que despedaça o jugo, aonde é tirado das nossas costas, aonde o Senhor nosso Pai ele chega, transforma pelo poder da palavra na vida daquele que leva a sua graça. Oh glória, oh maravilha dos céus, meu Deus, aleluia. E aquele que está com a palavra de Deus, a palavra é poderosa, meus irmãos. Olha, tem vezes que os irmãos vêm aqui tão tristes, aí vem o irmão canta, aí aquele louvor vai penetrando, daqui a pouco o irmão está dando glória a Deus, sai feliz e alegre. O poder da palavra é tremendo, o louvor liberta. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 14:27, quando vos ajunteis a entre vós salmos, doutrina, revelação, línguas, interpretação, é uma edificação. O poder de Deus edifica a fé do homem. Ele viu Jesus ali libertando, ele foi multiplicar o talento, ele fez como a parábola do talento. Jesus deu um talento para um, 2 para outro, e passaram a multiplicar, e teve um que não multiplicou, e quando voltou aquele homem, dali o dono da terra, que simbolizava a Deus, Jesus falou: ah, servo mau, por que não pegaste o seu dinheiro e deste aos banqueiros? Porque quando eu viria, eu compraria com juros. É o talento que Deus dá para a sua igreja. E aqui nós olhamos que ele foi multiplicar o talento, ele foi pregar em pecados, ele foi falar da sua libertação, como o apóstolo Paulo também falou no seu testemunho a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele falou: Timóteo, eu antes fui blasfemo, perseguidor, mas eu fiz tudo na minha ignorância. Eu fiz tudo na minha ignorância, e essa palavra é digna de toda aceitação, o qual o Senhor nosso Pai morreu pelos pecadores, a qual eu sou o principal. Oh glória, aleluia. Jesus, meus irmãos, ele fez um sacrifício vivo de salvação, e diz no livro de Hebreus que foi aberto um novo caminho, capítulo 10, versículo 9 em diante. Foi-nos aberto, vinde que nós temos ao Senhor, porque foi-nos aberto um novo caminho. E assim, meus irmãos, o Senhor nosso Pai, ele curou Jesus. Ninguém vai curar mais que Jesus, ninguém. Quero ver o macho que cura mais que Jesus, não existe. A Bíblia fala que num culto só Jesus curou todos. Capítulo 4, 23 de Mateus. Inclusive lá em Decápolis, onde esse rapaz pregou, ele foi lá. Vamos ver lá? Jesus curou todos, e as pessoas ainda tocavam nele para receber virtude. 4:23 de Mateus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles os curavam. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ele curou todos. Ele fez um grande trabalhar. E ele diz, meus irmãos, que para os seguidores dele, a Bíblia fala lá em Provérbios, não lembro o capítulo, mas como nação de ouro, né? Em salvas de prata, assim é a palavra dita ao teu tempo. A palavra de Deus, quando ela é dita segundo o tempo do Espírito Santo, como diz Eclesiastes, a todos os tempos, ela faz um efeito para que ela foi enviada. Ela vai ser enviada ao coração do faminto, ao coração do pecador, e ela vai fazer um efeito catastrófico. Ela vai quebrar os grilhões do inferno. Diz a palavra de Deus em Lucas 11:4: venha a nós o teu reino. O reino de
diabo no coração do homem, ela sai do trono de Satanás, ela sai rapando tudo, quebrando tudo. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é como fogo. O livro de Jeremias 23, 29. Não, o próprio Senhor falou: não é minha palavra como fogo, é como uma martelo que esmiuça a penha. Penha é rocha. A palavra é tão tremenda que ela quebra o coração de pedra. E Jesus disse que ele veio para curar os quebrantados de espírito, os que são aquebrantados de espírito. E assim nós olhamos, meus irmãos, que depois disso houve ele ser um discípulo. Ele passou a ser um pregador do Evangelho. E quantos foram libertos? Com Maria Madalena, e passou a seguir Jesus. Como Nicodemos, um homem cheio de dúvida, passou a seguir a Jesus. Passou a caminhar com Jesus. Passou a fazer aquilo que Jesus. O Consolador da igreja, ele nos convence disso, Senhor, lá em João. E a vontade de Deus é que nós multiplicamos esse talento. O louvor liberta, a oração liberta, a palavra de Deus liberta, porque ela entra em uma edificação. E a Bíblia fala, meus irmãos, 3,17, 2 Coríntios, que aonde está o Espírito de Deus, tem total liberdade. Aqueles que são guiados por Deus, eles têm uma equivalência, eles têm um certificado. Só que tem um porém. Jesus falou que nós seríamos enviados como ovelhas aos lobos. 10, 16 de Mateus. Nós somos enviados em uma guerra. Nós somos enviados para batalhar, como diz o apóstolo Judas. Irmãos, o capítulo só tem uma epístola, né? Devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pelo Evangelho. Porque o Evangelho ele produziu. Olha para você ver, Jesus antes de ir lá em Gadara teve uma tempestade. O barco começou a ir a pique. E os discípulos eles estavam tímidos. 4,40 de Marcos. Ainda estáis tímidos? Ainda não tens fé? Porque a timidez, ela faz o homem a se prender. Ela faz o homem não ter a capacidade de se achegar a Deus e dar lugar para o Espírito Santo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que lá em Juízes capítulo 7, 3, ao covarde volta. Ao covarde volta. A Bíblia fala que o justo, 10:38 de Hebreus, o justo viverá pela fé, e o Senhor não terá prazer nele se ele recuar. É pela fé que nós temos que levar. Se não fosse, meus irmãos, a fé de Jesus Cristo, Jesus, um homem valente, como diz a palavra, um homem sábio, cheio de poder, ele não tinha ido lá romper aquela barreira e tirar as algemas daquele jovem. Ele não tinha, meus irmãos, levado a palavra lá. Então não cesse de falar a palavra de Deus. Não tenha medo. Porque a pessoa, o dia no ele estava cantando aqui, o Indá, aí tinha uma moradora de rua lá fora cantando junto. Nós estamos aqui, acho que ninguém está ouvindo. Tem um monte de gente ouvindo, e Jesus vai entrando nos lares, pessoas estão, Jesus está trabalhando nos corações. Jesus está fazendo, ela estava cantando aqui, foi na cruz, e a moradora está lá fora, foi na cruz. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é, 4:12 Hebreus, ela é uma espada viva. Ela sai cortando tudo. Os laços do diabo, a sujeira, ela vai limpando tudo. E Jesus Cristo diz para nós, como seus discípulos, que nós deveríamos multiplicar o seu talento. E nós deveríamos fazer como este jovem saiu a pregar e a dar o testemunho. Ele diz para os discípulos: vós serão as primeiras testemunhas aqui em Jerusalém, aos confins da terra. Nós temos, meus irmãos, que multiplicar. Nós temos, meus irmãos, que agradecer a Deus pelas suas misericórdias, como foi que esse homem. Como foi que essa pessoa que recebeu de Deus a sua graça. E não tem medo, tem que falar de Deus em ônibus, tem que falar de Deus na praça, você no metrô, você não pode ter medo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, 1,7 de 1 Timóteo: o Senhor não nos deu espírito de
de temor, mas de fortaleza. O Senhor te ungiu para falar da palavra dele. Igual formos aos pés daquele que anuncia o Evangelho, aquele que crê na palavra do Senhor, serão como rios de água viva, ressalta para a eternidade. Oh glória! Aleluia! Salta para a eternidade. Aleluia! E diz a palavra do nosso Deus, meus irmãos, que demônios, eles são espíritos que outrora foram expulsos lá dos céus. E a Bíblia fala que o Satanás levou uma terça parte dos anjos, e a Bíblia tem eles como estrela, por cair. Isaías diz que eles a estrela da alva, né? Porque debilitava as nações, foi lançado por terra, porque quis ser maior do que Deus. E Deus não está agora dentro do homem, ele quer ser glorificado. Tanto que quando ele faz o juramento para Abraão, ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Ele teve que jurar por si mesmo, porque não tem ninguém maior que ele. Não tem maior. E o apóstolo Paulo ele fala isso, que quando nós, até tudo que Deus dá para o homem é sem arrependimento. 11:29 de Marcos, os dons do Senhor é sem arrependimento. Tudo que ele dá para o homem, ele sela com sangue. Ele não fica cobrando, ele não fica jogando na cara, te deu uma bênção, tipo ele. Tanto que ele falou para Maria Madalena, vai e não peques. Ele deu a bênção, mas quem tinha que proceder com uma forma era ela, para que não suceda coisa pior. Então ele, meus irmãos, nunca vai negar favor. Ele diz: aquele que vier até mim, eu não lançarei fora. E o apóstolo Paulo diz, capítulo 13, versículo 11 de Romanos: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós sabemos que a salvação está posta. Jesus Cristo, ele já fez tudo, e ele quer que a igreja dele multiplique. Quantas pessoas precisam entender isso? Que a recompensa vem de Deus. Devemos apacentar o rebanho de Deus, devemos apacentar a palavra de Deus que Deus nos deu, e sabemos que todo aquele que vive piamente, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, há de padecer as aflições de Cristo. Você que vive corretamente, pregando o Evangelho certinho, você vai padecer, porque sobre ti repousa o Espírito de Deus, e sobre ti há confirmação da palavra de Deus e dos santos. O apóstolo Pedro largou a rede, e Jesus foi até ele, no capítulo 21, versículo 16 de João, diz: tu me amas? Aquele que ama a Deus, ele faz a vontade de Deus. Tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E depois ele toma vergonha na cara e fala lá em 1 Pedro capítulo 5, 2, ele falou: nós devemos apacentar. Nós devemos apacentar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Ele diz, ele está falando dos presbíteros, porque Pedro era presbítero. 5:2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ganância, mas por ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o pastor, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Está vendo? Ele tomou vergonha na cara, tem que apacentar. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos lidando com ovelhas. Pessoas entram aqui cheias de carrapicho, cheias de doença na alma, cheias de problemas psicológicos, cheias de costume, cheias de tradição. E aí quem que vai lavar eles? Aqui, é o 5:26 de Efésios: purificando e lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. É a palavra que vai fazer efeito, como fez aqui na vida desse homem. E nós devemos entender, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela quer ser colocada sobre aquele que tem disposição. O apóstolo Paulo diz: como se converterão quem não tem quem pregue? Capítulo 10 de Romanos. Como? Se ninguém se colocar de pé para batalhar pela fé, quem que vai se converter? Quem que vai, meus irmãos, ser como esse gadareno liberto? Se você não se colocar diante de Deus, jejuando, orando, porque quando você jejua, você tem poder sobre a caça do demônio.
Quando você ora, é revestimento. E quando você lê a Bíblia, você adquire sabedoria. Você começa a ser sábio. Então você tem que ter as armas. É o 6:10 de Efésios. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem que se fortalecer. Jesus, o discípulo, não conseguiu expulsar. E ele diz: essa casca não sai assim. A não ser que ele tinha acabado de descer da oração, que a Bíblia diz que Jesus orava muito. Ele, sendo filho de Deus, ele orava muito. 5,16 nunca disse que ele subia aos montes madrugada para orar. 1,35 de Marcos também diz que ele saiu do mundo, ficou preocupado, não viu quando ele foi, estava orando. Então ele orava muito, para poder vencer as tentações. Então, e aqui fala que tudo ele foi tentado, lá no livro de Hebreus. Tudo Cristo foi tentado, e como o santo não deixou ser levado por nada, outrora venceu a tentação do inimigo. E assim, meus irmãos, é a palavra de Deus em nossa vida. Deus nos deu o poder para expulsar, não temos. Expulsa o mal. O poder está com a igreja. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Então você, como igreja do Cordeiro, como igreja do nosso Pai, você tem que exercer, e é obrigação nossa. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 9,16, 1 Coríntios: a mim foi imposta a obrigação de pregar o Evangelho, e há de mim se não pregar, porque se eu faço de boa mente, terei galardão, mas se eu te faço de má vontade, apenas uma dispensação inconfiável. É uma obrigação nossa, nós temos que levar. Deus repartiu para a igreja, cada um tem um talento, e nós temos que levar a palavra de Deus e participar. No capítulo 4, versículo 13, 1 e 2 Coríntios, olha o que Paulo fala. Ele diz que nós somos como lixo. Ele usa esse termo, como lixo. 4:13 de 1 Coríntios. Somos blasfemados e rogamos, até o presente século, temos a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Esquece, meus irmãos, nós não vamos ter valor de homem nenhum. Você vai pregar o Evangelho, quem vai te honrar é o Espírito Santo e as almas que for salvo. Você vai expulsar o demônio dos gadarenos, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então só se coloca de pé, faz como o Salmo 81:10, abre bem a tua boca, que está encherei. E o apóstolo Paulo diz, 6,19 de Efésios: orai também por mim, para que o abrir e fechar da minha boca seja notório os mistérios do Evangelho, os quais eu sou embaixador em cadeias. Então a sua boca tem que falar de Deus. O gadareno falou de Deus, e todo aquele que tem o amor de Deus, ele vai ganhar 100 vezes mais, como diz Marcos 11:24, 100 vezes mais nesta vida e no futuro, a vida eterna, porque Deus, nosso Pai, Ele vai honrar a sua vida, Ele vai fazer o seu vaso de valor na presença dEle. Fique de pé, meus irmãos, para nós já, glória a Deus, fazendo a grande obra. E ele foi liberto por Jesus, como todos os outros também que foram até Jesus, foram libertos pelo poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Oramos ao Senhor, vamos apresentar os pedidos de oração. Os irmãos que pediu a nossa oração, e o Senhor venha fazer a grande obra. Comece dando glória, glória, glória. Ó Deus de poder e graça, ó Deus de glória, nós estamos, Senhor, apresentando, meu Pai, esses irmãos, Senhor, que pediram a oração, meu Pai, a oração, meu Deus, da tua igreja. Ó Deus de poder, a tua palavra diz, meu Pai, ó Deus de glória, ó Deus de graça, a oração dos teus servos pode muito em seus efeitos, ó Pai, vem dar a vitória, coloca por terra toda a obra do diabo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós temos que pregar a palavra de Deus com fervor. Não pode ser que tenha um padre, né? Tem irmão que você está aqui, tem o pecador, coloca por terra essa obra do diabo, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória, tem que ser com fervor. A Bíblia fala que Apolo era varão eloquente,
18, 24 de Atos. Agora era varão eloquente e poderoso nas escrituras e fervoroso do Espírito. Nós temos que pregar com fervor. Agora temos que ficar assim, né? Oh meu Deus, coloca a mão na cabeça dele, receba o Espírito Santo. Jesus Cristo quer abarrotar o mundo, Ele quer salvar o povo, Ele quer que o pecador ouça a palavra da salvação e dobra os joelhos diante de todo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Nós temos que abarrotar o mundo e o povo sentir a graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos, aleluia, já vamos orar por revelação. Glória a Deus, Jesus Cristo está na casa, Jesus Cristo garante a vitória para nós. Amém. Aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo está repreendendo. Eu vejo, meus irmãos, Jesus tocando nos mantimentos na casa de uma irmã. Começou até bicho, algumas formigas, alguns bichos a entrar. E Jesus Cristo está ungindo e repreendendo este mal. Você lá atrás, vem correndo, que Jesus garante a vitória. A glória a Deus, ao poder do Evangelho, meus irmãos. Oh, aleluia. Jesus coloca as tuas mãos, repreende toda a obra do diabo, Jesus. Receba a vitória, receba o livramento, sai todo mal. Muito bicho. Sim, hoje, ontem hoje, né, lá na minha filha, cheio de formigas. Aquelas formigas pequenininhas, que ela vai da gente, vermelhinha. E nós fizemos correção em cima da minha filha, dentro dos mantimentos lá dentro. Até a barraquinha estava dentro da minha geladeira, dentro da borracha da geladeira. Olha, a geladeira hoje, pedindo a ver com água sanitária, chovia água, eu tenho que mudar aqui no final para ver se sai. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez, aqui mesmo, tinha umas plantas na frente, minha mãe lembra, estava cheio de pulgão, as plantas estavam morrendo. Aí, isso foi em 2010, né? Aí eu falei para minha mãe, isso aqui é obra do diabo. Satanás, ele tocou até nas plantas. O bicho é terrível, onde ele põe a mão, sai arrebentando tudo. Aí nós ungimos, repreendemos, as plantinhas voltou a nascer. Aleluia! Oh, glória! Jesus é forte, né? Jesus é o maior de todos. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo está colocando a unção da graça e do poder na vida de duas irmãs. A tristeza tentou te pegar, o diabo tentou entristecer teu coração, mas Jesus disse que Ele envia a salvação, envia os querubins dos serafins, você lá atrás, mas uma irmã, que é um milagre, eu não insisto, você, Jesus te dá a vitória e coloca a tua terra essa barreira do inimigo. Dá glória a Deus, aleluia! O inimigo está levantado, aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, está, eu vejo aqui, pela revelação, pelo golpe de vista, eu vejo uma trilha e alguns trigos, algumas barreiras de trigos, e Jesus diz assim, que ainda não acabou, está chegando a estação, a hora está chegando, ainda não acabou, ainda tem muito que semear. Jesus Cristo diz para essas duas irmãs, e o trigo é salvação. Jesus vai salvar em oração que você tem buscado, aquela família que você tem colocado na sua oração, é salvação, e é salvação grande. Os trigos são os filhos do Senhor. A palavra do trigo e do joio, Jesus explicou, o trigo é quem? Os filhos de Deus, e Jesus está entrando e fazendo a boa obra, que quem converte o homem é o Consolador do Espírito Santo, disse Jesus aos discípulos, capítulo 21 de João. Ele está entrando com a grande obra e repreendendo. E tem uma pessoa que Jesus me disse que Satanás estava preparando até um câncer de mama contra essa pessoa. Jesus está quebrando as maldições dos agrilhões aqui agora. São duas irmãs, eu não insisto,
Você é uma, falta mais uma irmã. Esses trigos você vai colher essa colheita, hein? Você. 16:31 de Atos. Se tu crer, serás salvo, tu e tua casa. Jesus salva e faz a grande obra. Ai, glória a Deus. A salvação, glória a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, me faz. Jesus está enviando um livramento com uma pessoa chamada Roberto. Jesus está guardando essa pessoa. Jesus me faz ver que essa pessoa ia sofrer uma violência tão grande que ela ia parar no hospital. Deus está livrando essa pessoa. É um conhecido de alguém. Quer o milagre? Eu não insisto. Aleluia. Quer o milagre? Eu não insisto. Lá atrás, viu? Jesus te dá a vitória e te guarda. Dá glória a Deus. Aleluia. Jesus mostra, meus irmãos, Jesus tocando uma pessoa que você às vezes fica com um ressecamento. Jesus, ele toca no teu estômago e faz esse seu intestino funcionar normalmente. Às vezes você fica ressecado e você precisa até às vezes tomar água, e Deus está dando um livramento, te dando a saúde aqui agora. Vem correndo que eu quero orar de você. Jesus te dá a vitória em nome de Jesus Cristo. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória a Deus. Aleluia. Receba a cura divina, receba o milagre, receba a vitória em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que o pai de Publio estava com desinteria, capítulo 28 de Atos. E o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre o pai de Publio e ele escapou a desinteria. Jesus, ele cura e faz a grande obra. Ele é tremendo. Aleluia. O Espírito Santo está revelando. Jesus está tocando no ouvido de uma irmã. Às vezes vocês ouvem até zunido no ouvido. Às vezes você fala, não entendi. Jesus está te dando, normalizando a sua audição, pelo poder da oração e pela graça. Vem você correndo, vem correndo. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Vem correndo. É o poder da revelação, meus irmãos. Aleluia. Qual que é o vídeo? Dá os unidos dos dois. Jesus está repreendendo. Levanta as mãos, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Jesus repreende esses unidos. Sai do ouvido dela a obra maligna. Sai em nome de Jesus Cristo. Receba a cura divina. Em nome de Jesus. Fala amém. Está com o ouvido direito. Amém? Está me ouvindo? Está com o outro. Cadê os unidos? Cadê os unidos? Sumiu, pelo amor de Deus. Sumiu, aleluia. Aleluia. Glória. Sumiu, meus irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo ele está colocando bonança. Bonança. São 3 irmãos. Bonança. Você vai ter um momento de vitória. É uma nova era de bênção na sua vida. É bonança. São 3 irmãs. Você é uma, volta mais uma irmã. Você receba a vitória. É glória a Deus. É a bonança do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É o tempo de paz. Você vai falar que Israel teve um grande tempo de bonança, né? Eles passaram tanta guerra, eles ficou anos e anos ali, fizeram o tempo, né? Foi um momento de paz no reinado de Salomão. É tempo bom. E Jesus, ele dá a paz, porque ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus está guardando. Eu vejo uma pessoa, meus irmãos, viajando. E nessa viagem é uma viagem longa. Viajando. E é um parente. Viajando para a praia. E Jesus está guardando o assalto. O assalto. E iam assaltar essa pessoa no meio do caminho. Ia roubar tudo. Jesus está guardando e livrando. É uma pessoa. Jesus está livrando. Não confie. É um milagre, é um parente. Não quer a Deus? Não confie. Você, viu? Jesus está guardando e livrando de todo mal a sua casa e os seus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus é forte. A
Tinha uma irmã que veio aqui, ela estava com uma viagem marcada na irmã Alessandra, marcada na mesma semana. E aí Jesus me mostrou para mim que iam ter até a tiroteio dentro da casa. Ela falou: meu Deus do céu, eu não vou mais, eu vou morrer nada. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. E ela não foi. E assim o diabo faz. O apóstolo Paulo disse que nós temos que estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. O diabo é astuto. Ele é astuto, ele não avisa não. E nós temos que estar com a candeia ligada, né? Eu sou 12:35 de Lucas. Cingindo os vossos lombos e tenha as suas candeias acesas. Qual que é as candeias? É os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo andará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, porque a candeia do corpo é os olhos. Tem que estar com a candeia acesa. Tem que estar vigiando, esperto. Porque o diabo ele não brinca. E ele vem limpando tudo. E nós temos que tomar cuidado. Jesus, meus irmãos, está tocando. Às vezes tem uma pessoa que sente uma dor terrível aqui, ó, nessa região. E às vezes a mão começa a enfraquecer. Jesus está tocando no seu antebraço, repreendendo essa inflamação e te dando a vitória. Você, viu? Jesus está fortalecendo o teu braço e dando a vitória pelo poder da oração. Jesus diz: curai os enfermos, 10:8 de Mateus, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça dai e de graça recebei. Esse é o poder do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para o que crê. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está também colocando, olha, eu vejo uma salva, e essa salva, Jesus Cristo diz para essa irmã, que tudo que tem sido colocado diante dele, Ele está transformando em feixes de vitória e de alegria. É de fé em fé, diz o salmista: eu vou orando e semeando, chorando e semeando, e quando eu voltar, colherei feixes de alegria. Jesus diz para você continuar buscando a Deus, buscando em todo tempo, diz o apóstolo Paulo, e súplica por todos os santos. Nós temos que pregar o Evangelho tempo e fora de tempo. E Jesus diz para você continuar buscando, porque bater, 7, tem que bater. O reino de Deus é tomar para força, não tem moleza. Tem pessoas que Jesus for chegar, Jesus não, Tiago 4:8, chegai-vos a mim, eu chegarei. É a sua ação que provoca a reação de Deus. É dando que se recebe. Então a sua ação provoca a ação de Deus. Se você agir, Deus vai. Você tem que agir a sua fé. A fé para homem. Não é? 8:26 de Mateus: homens de pequena fé. Deus não precisa de fé. E a Bíblia fala que sem fé é agradar a Deus. Então nós temos que exercitar a fé. E Deus ele tem a vitória e Ele está tocando e dizendo para essa pessoa que Ele está acrescentando a sua fé e para você continuar batendo, e grande é a vitória. Eu, minha irmã, eu não insisto, casa de orar. Não confio. A irmã Madalena receba a vitória pelo sangue. Amém? Dá glória a Deus. Quem ficou feliz, abençoado, glória a Deus. Nós já vamos fazer a parte das ofertas. Glória a Deus. Aleluia, nós precisamos atualizar ali, né? Nós não atualizamos, atualizar as campanhas, amém? Olha, vamos fazer a oferta. O Davi disse: eu não darei nada, meu Senhor, que não me custe nada, né? Está lá para o Jebuseu: eu não darei, meu Senhor, nada que não me custe. Nós vamos agora ofertar ao Senhor e agradecer a sua graça e o seu poder. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Comece dando glória, glória, glória. Ó Deus de poder e graça, nós estamos diante a tua presença, ó Deus, diante a tua palavra. Ó Deus, vem multiplicar, ó Deus, vem guardar os teus servos, as tuas servas, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé. Vamos cantando, meus irmãos. Eu lutarei, eu vencerei o inimigo com esta espada. Eu lutarei, eu vencerei o inimigo com esta espada. Com esta espada eu lutarei o inimigo, eu vencerei.
Glória a Deus. Aqui já a última bênção sacerdotal de Arão, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus irmãos, e a